Ai, como é gostoso a gente ouvir uma musiquinha, né? Ai, eu pessoalmente gosto muito. Segundo ano, começando hoje cilindro. Nós vamos ver os componentes, classificação, as características do cilindro. Nós vamos ver a questão das fórmulas e como trabalhar. Você vai ver que o cilindro não tem mistério nenhum. Sabe, o cilindro é um sólido geométrico, ele possui o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento dele. Então, assim, o cilindro, ele é muito fácil. Muito prazer, cheguei! Eu sou o cilindro! Gente, o cilindro, ele é composto por dois círculos e um retângulo. Aí você vai dizer assim, Del. Aonde está o retângulo? Sabe aonde está o retângulo? Deixa eu já mostrar para vocês. Olha só, aqui eu tenho um retângulo. A partir do momento que a gente faz isso aqui, virou cilindro. Ou seja, aqui o cilindro, ó. Ou seja, retângulo, quando a gente fecha o retângulo, é a hora que fechou o cilindro. Isso é muito importante para você, porque você vai ver que na hora de nós calcularmos a área da lateral do cilindro, tem a ver com o retângulo. Porque a área do retângulo é base vezes altura. E a área disso aqui é exatamente base vezes altura. Lembrando que a minha base aqui é exatamente o comprimento de uma circunferência. Ó, a base do meu retângulo vai ser exatamente o comprimento da circunferência. Por quê? Olha aqui, ó. Tá aqui a circunferência fechada. Estou só adiantando para vocês. Gente, o cilindro, ele pode ser um cilindro reto ou um cilindro oblíquo. Só que antes, vamos ver só uns componentes legais do cilindro. O cilindro, ele tem o raio, tá aqui, que vem do centro até a circunferência. O cilindro, ele tem a base. Não esqueça que são duas bases. Ele tem base circular. E o cilindro tem geratriz. Perceba que a geratriz do cilindro reto é exatamente a mesma altura. Entenda que uma coisa muito interessante, pessoal. Cilindro reto e cilindro oblíquo. Qual a diferença? O cilindro reto, a sua geratriz forma 90 graus com a base. Ou seja, a geratriz é exatamente a altura. No cilindro oblíquo, a sua geratriz, ela não vai formar 90 graus com a base. Ela vai ser oblíqua à base. A tua altura não é a mesma geratriz. Tá aqui, ó, cilindro reto, geratriz 90 graus, e o oblíquo, a geratriz é oblíqua. Gente, existe o cilindro equilátero. O que seria o cilindro equilátero? O cilindro equilátero é exatamente geratriz igual ao diâmetro. De novo, a geratriz é igual ao diâmetro. Gente, olha só. Quando o cilindro é equilátero, a gente não vai dizer assim para você, ô pessoal, geratriz é igual ao diâmetro. Ou geratriz é igual a 2 raios. Lógico, diâmetro 2 raios. E a gente não diz isso. A gente só diz assim, pessoal, geratriz vale tanto e é um cilindro equilátero. Ok, então você já tem o valor da geratriz e já tem o valor do raio ou do diâmetro. Legal, algumas fórmulas para a gente se pensar. Isso aqui é muito importante, tá? Espero que vocês coloquem isso no caderno. Pessoal, fórmulas que a gente precisa entender. Área da base de um cilindro, a área da base, você tá vendo que é um círculo. Então, a área da base, πr ao quadrado. Voltando lá no 8º ano. Área lateral, aqui eu quero chamar a atenção. A gente acabou de ver que a lateral é um retângulo. Então, a área lateral vai ser 2πr. Por que 2πr? Porque a minha base do retângulo é exatamente o comprimento da circunferência. Olha aqui, ó, a minha base do retângulo é exatamente essa medida. Se você abrir isso aqui, dá exatamente a base. Então, eu tenho 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes a altura do retângulo, que no caso do cilindro reto, coincide com a geratriz. E a área da base, área lateral. Muito interessante isso para nós. Área total, o que é área total? Área total é a soma, né? De 2πr ao quadrado. Por que 2πr? Porque você tem duas bases em forma de círculo. Então, eu tenho 2 duas vezes a área da base, mais 2πr
2πr vezes h. Essa aqui é a soma da área da base com a área lateral. Mas aqui eu quero tirar algumas informações para vocês. Perceba, se você memorizar isso aqui, legal. E eu memorizo assim. Só que às vezes é melhor você já trabalhar com ela pronta. Mas se você me perguntar assim, Del, qual é a forma do cilindro prontinho, a área total, eu vou dizer assim, só um pouquinho. Porque eu lembro bem dessa aqui, lembro muito bem dessa daqui. A total, a gente vai arrumar. Como que a gente arrumaria? Duas áreas da base é 2πr ao quadrado, mais 2πr vezes h. Perceba, eu tenho duas coisas somando, e aí nós vamos tirar o que nós temos de semelhante, ou seja, vamos colocar em evidência para chegarmos na área total do cilindro. Gente, o que que eu tenho comum? 2πr. 2πr ao quadrado, 2πr. Então, área total para mim, 2πr, abre parênteses, r mais h. Del, eu não posso fazer desta forma? Claro que pode. Perceba, eu só vou fazer assim se eu achar que deve, porque senão eu posso trabalhar dessa forma numa boa. Então, a área total 2πr vezes r mais h. Volume, quem é volume? Volume é a área da base vezes a altura. Área da base, πr ao quadrado, e vezes a altura, que no caso do cilindro reto, a tua altura é a mesma geratriz. Gente, essa é a parte básica, sim, o básico do cilindro por enquanto. Eu gostaria que você desse uma olhada com bastante carinho. Estou tirando, mas você precisa saber isso aqui, porque vamos resolver 2 probleminhas. Só 2 de início. Posso tirar? Não posso? Ah, eu acho que pode, hein? Já tirei. Bom, agora eu quero trabalhar com vocês. Preste atenção. Muita calma nessa hora. Eu quero fazer 2 exercíciozinhos com vocês. É muito fácil, sabe, pessoal, o exercício do cilindro. O primeiro exercício, olha só, exemplo, né? Vou chamar de exemplo 1. O primeiro exemplo diz assim, uma lata em forma cilíndrica equilátera. Opa, eu não vou escrever tudo isso aqui. É cilindro, então vou colocar aqui cilindro equilátero. Você já sabe que o equilátero, o cilindro equilátero, a geratriz é igual ao diâmetro. Então, se ele der o valor da geratriz, eu já tenho o diâmetro e já tenho o raio. Essa é a característica do cilindro equilátero. Então, uma lata de forma de cilindro equilátero tem altura igual a 10 centímetros. Ó, altura 10 centímetros. Entenda? Calcule tá pedindo área total, tá pedindo área lateral e tá pedindo volume. Volume, área lateral e total. Ok? Vamos juntos? Vamos comigo? Vem, vem. Então, olha só. Ai, Del, como que eu sei que é um cilindro reto ou um cilindro oblíquo? Gente, quando não fala se é reto ou oblíquo, sempre vai ser o reto. Quando for o oblíquo, o problema vai dizer um cilindro oblíquo. Então, aqui eu tenho um cilindro reto. Se eu tenho um cilindro reto, a altura é 10. A geratriz também é 10. O diâmetro também é 10. Então, aqui eu já posso afirmar que o raio é 5. Porque a altura é a mesma geratriz, que é igual ao diâmetro. Se o diâmetro é 10, o raio é 5. Legal. Eu vou começar fazendo com vocês, eu vou começar exatamente a área lateral. A área lateral é 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes altura. 2 vezes π, vezes raio, que é 5, vezes altura, que é 10. Por enquanto, eu não vou abrir o π. Por enquanto, eu não vou abrir o π. Legal. Então, continuamos trabalhando. Eu tenho, então, área lateral é igual 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100 π centímetros quadrados. Por enquanto, eu vou deixar assim. Então, minha área lateral, 100 π centímetros quadrados. Legal? Vou para a área total. Não esqueça que a área total é 2 áreas da base mais área lateral. A área lateral eu já achei. Vou achar a área da base, então. Tá aqui a área da base, muito da simples. Π, r ao quadrado, ou seja,
25 ao quadrado, vezes 2. Por que vezes 2? Porque eu tenho 2 círculos. Então, eu tenho 25 vezes 2, eu tenho 100 π. Legal? Então, eu acabo de achar também que a área da base é 100. Ok. Será que eu fiz alguma coisa errada? Π r ao quadrado. Π é 25 vezes 5, 25. Ah, que feio aqui, não é 100. Não é 100. Era só para ver se você estava acordado. 50 π. 25 vezes 2, 50 π. Bom, então a minha área total vai ser 100 π mais 50 π. Área total é igual a 150 π centímetros quadrados. É centímetros, né? Tá aqui minha área total. Só que agora o enunciado pede volume. O que é volume? Volume é a área da base vezes a altura. Como eu já achei a área da base separado, que é exatamente 50 π, então eu vou ter 50 π vezes a altura, que é 10. Ou seja, 500 π centímetros cúbicos. Del, quando que eu abro π e quando que eu não abro π? Primeiro detalhe, se a gente estiver trabalhando de tal maneira que pergunta o volume para colocar caixas, para ver o preço de alguma coisa, que você vai ver muitos exercícios, você não pode deixar em π, porque daí isso aqui não faria sentido para nós. Segunda coisa, quando o próprio enunciado fala assim, use π como 3,14, 3,1, 3... Quando o próprio enunciado já pede para você abrir o π. Aí abre. Nesse caso aqui, como só pede área e volume, morre o assunto aqui para nós, ok? Gente, o segundo exemplo que eu vou fazer com vocês, ele é grandinho, não vou nem copiar aqui. Ele é do Enem. Opa, Enem 2011. Ok? E vou colocar só as informações necessárias para trabalhar. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores, mas é importante saber que na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água, para não deixar o bichinho doente, né, comer açúcar. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois com o calor ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. Isso pode até matá-la, ok? Vamos ver o que até então foi alguma informação da ave e da maneira como as pessoas atraem a ave. Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. Bom, ele quer um copo completo, então volume total. Uhul! O copo tem o formato de cilindro. Gente, se é um copo com formato de cilindro, eu posso considerar como sendo 2 círculos? Não! Nesse caso agora eu vou ter apenas um círculo, porque eu estou tratando de copo. Copo é aberto em cima, tem a base e é aberto. Vamos continuar. É um copo, a mistura para atrair esses beija-flores. O copo tem formato cilíndrico e suas medidas. Olha só. Copo cilíndrico. Legal. Cilíndrico. Suas medidas são 10 centímetros de altura, ou seja, minha altura, 10 centímetros. E 4 centímetros de diâmetro. Diâmetro não me interessa o raio. Raio é 2 centímetros, porque se o diâmetro é 4, eu tenho 2 centímetros de raio. A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de... Entenda! A quantidade de água da mistura. Aqui, gente, eu tenho uma razão, proporção. Porque ele fala assim, ó, você deve usar 1 parte de açúcar para 5 de água. Então, isso aqui é uma informação importante. 1 de açúcar para 5 de água, certo? Ele quer saber, nesse copo... Ah, e ele pede também para você usar o π como sendo 3. Ele pergunta aqui, nesse copo, quanto que eu vou usar de água? Bom, então vamos pensar.
Primeira coisa que eu vou fazer é o volume. Eu tenho tudo para fazer o volume. Vou fazer o volume do copo, ou seja, a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, que é a mesma geratriz. Achei o volume. Achando o volume, aí eu tenho que fazer a proporção de 1 para 5. Como que eu faria essa proporção? Mas vamos por parte? Vamos juntos. Deixa eu ver se eu posso virar aqui. Vamos pegar uma folha limpa. Então, olha só. Começando aqui para fazer o volume desse copo. Bom, acho que vocês já copiaram. É um copo cilíndrico, altura 10 centímetros, raio 2 centímetros. E a proporção é de 1 para 5. 1 colher de açúcar para 5 de água. E é para usar o pi como sendo 3, ok? Então, vamos lá. Começando a resolução do nosso problema, nós temos assim. Volume é igual a π, r ao quadrado, vezes a altura. Volume é igual a π. O π ele pede para usar como 3. Raio, para mim, a gente viu que era 2 ao quadrado. E a altura, ele afirma que é 10. Perceba que volume simples de fazer. Meu volume, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Vezes 10, 120 centímetros cúbicos. Ou seja, vai caber dentro desse copo 120 centímetros cúbicos. Só que agora, uma parte é de açúcar, 5 partes são de água. Ou seja, pessoal, pensa aqui comigo. Em quantas partes serão dividido esse volume? 5, Del. Não é 5, são 6 partes, porque uma é de açúcar e 5 são de água. Então, agora, a minha proporção, ou seja, a minha razão será 120 dividido por 6. 120 dividido por 6 é igual a 20 centímetros cúbicos. Olha só, se temos 5 partes de água, eu teria então 20, porque uma parte é 20. Como são 5 partes de água, eu tenho 20 vezes 5, que vai dar 100 centímetros cúbicos de água. Gente, você vê que o total do volume é 120. 100 centímetros cúbicos de água e 20 centímetros cúbicos de açúcar. Eu acabo de terminar um segundo problema de Enem, que às vezes a gente pensa assim que as questões de Enem são muito cabeludas. Perceba? Não são. São importantes? São. É importante você saber fórmula? É. Perceba que com a fórmula eu ando muito mais rápido. Segundo ano, sucesso. Vai em frente.